Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre a entrada do SoftBank no Banco Inter e minha visão sobre o case. Mas antes de mais nada, dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal e aqui embaixo tem meu Instagram. Eu falo todo dia sobre o que está acontecendo no mercado lá, então me siga lá também. Banco Inter, um case que muita gente tem me perguntado, né? E hoje eu vou falar publicamente qual a minha visão. Recentemente, né, agora praticamente, o SoftBank anunciou a entrada, né, uma participação de quase R$1 bilhão na operação, no follow-on, no Banco Inter. Então isso também vai mudar bastante o case, mas vamos lá, né? Minha visão sobre o Banco Inter. O Banco Inter foi tradicionalmente um banco de crédito e aí ele começou a se aventurar no mercado digital. Em 2018 fez o IPO com um apelo de se tornar um banco digital, de crescer nesse segmento, né? E vamos falar sobre esse case. Muita gente me pergunta, o Banco Inter é a nova Magazine Luiza, como é que você vê? Bom, existem vários tipos de cases na bolsa, né? Um case de dividendo, um case de crescimento ou até um turnaround, né? O que a Magazine Luiza fez foi um turnaround, uma mudança drástica numa empresa que era rentável, que operava mal, mas estava num business que já era tradicional, né? O varejo e o segmento digital estava começando a crescer. Então foi uma mudança ali na gestão. O case de Banco Inter é algo atípico da nossa bolsa, porque a gente está falando de um case de fundos de Venture Capital. O que é isso? São fundos que investem em empresas promissoras, em mercados ainda que não são consolidados, novos, né, e não rentáveis no momento de agora. Então, por exemplo, se a gente pegar alguns cases, o Uber é um grande case, né? O Uber já tem mais de 10 anos, dezenas de rodadas de investimentos e não é rentável. O Rappi, outra startup aí também grande que está crescendo muito no Brasil e é um case também de Venture Capital. Então, quando a gente fala de um case de Venture Capital, é uma empresa que montou algo que pode ser disruptivo, algo novo, não testado, né? Que não necessariamente precisa ser rentável, não necessariamente vai dar lucro, mas vai ser muito grande e lá na frente, daqui 5, 10 anos, a gestão, né, quem toca a empresa vai decidir o que vai fazer, se vai criar uma nova linha de receita, se vai fazer um deal, né, uma fusão, se vai usar esse business como suporte para outro business para gerar valor. Ou seja, a gente está falando de um business que tem que ser visto de uma forma totalmente diferente dos tradicionais. Se a gente pegar o Banco Inter, né, nos últimos 12 meses, nos últimos 4 trimestres, o lucro do banco foi praticamente R$70 milhões. O banco vale 10 bi. Então o que a gente tem? Uma relação de preço-lucro acima de 140 vezes. Isso não é minimamente fair e não é comparável com nada. Ou seja, quando eu estou falando que quando você analisa uma empresa de Venture Capital, né, nesse estilo de case, você tem que se abstrair das métricas atuais e pensar em algo que vai ser gigante lá na frente e talvez rentável de uma forma diferente. Outro ponto interessante, né, que eu pego nesse case. Em 2016, eles tinham 12 mil contas digitais. No segundo trimestre deste ano, né, eles anunciaram o resultado operacional e eles devem mostrar o número de contas acima de 2,5 milhões. Então, esse cara conseguiu crescer drasticamente. Saiu de 0, né, para 2,5 milhões de contas, o que é bem expressivo. Entretanto, essas contas não são rentáveis. Se a gente pegar a receita com serviços, né, do banco, lá no 2016, esse cara fazia pouco menos de 20 milhões, hoje ele faz 68 milhões. Ou seja, é muito pouco de receita para essa quantidade de cliente. Então, o que o Banco Inter está fazendo? Está crescendo muito em volume com clientes que não são rentáveis. No final das contas, as pessoas não pagam taxa, é tudo grátis, né? A corretagem, as transferências. Então, ele não consegue rentabilizar. Isso do ângulo de um Venture Capital não tem nenhum problema. Para o investidor tradicional, na minha visão, é algo problemático porque eu não sei como é que ele vai rentabilizar lá na frente. Ele não vai conseguir cobrar taxas, né? Não vai conseguir pular de uma taxa zero, uma taxa padrão Itaú Personalité ou Bradesco Prime. Então, eu acho que existe uma grande dificuldade desse cara conseguir rentabilizar. Como é que a gente enxerga isso aqui, né? É um case que eu compro o quê? Crescimento, puramente crescimento. Esse cara vai crescer muito, 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 muito. E a questão da rentabilidade fica jogada, não é algo necessário. Mas vamos lá, né? Vamos fazer algumas comparações, né, pessoal? Banco ABC é um banco tradicional, redondo, né, que tem um histórico de entregar bons resultados, entregou de lucro nos últimos 4 trimestres, né, por volta de R$500 milhões, e o valor dele de mercado é 4 bi.
Ou seja, se a gente comparar com o Banco Inter, que vale 10 bi e gerou 70 milhões de receita, faz o menor sentido. Então não é uma métrica para se comparar. Se a gente pegar a questão das receitas, né, que o Banco Inter tem com os clientes dele, dá uma média mais ou menos de pouco mais de R$20 por ano. Vamos comparar com o Banco Itaú. Itaú tem uma receita de 35 bilhões com serviços bancários com os clientes, né? Ou seja, ele tem 50 milhões de clientes, ou seja, o que dá mais ou menos uma receita de R$500 ano, versus mais ou menos 20 do Banco Inter. A XP é sim um case importante, né? Ela não tem capital aberto, mas divulga alguns números e a gente consegue tirar dali que a receita no último ano de serviços foi 700 milhões de reais, deve dar mais ou menos por volta de R$700 de receita por cliente. Então, esses caras conseguem extrair valor do cliente. O Banco Inter não consegue, tá? Esse é um ponto fundamental. Mais um ponto importante, né, que muita gente pergunta. O Banco Inter vai tomar o espaço dos bancos tradicionais? Não, na minha visão não tem como, mesmo porque o foco do cliente dele é um cliente com renda um pouco menor. As pessoas que estão posicionadas nos bancos aí tradicionais, principalmente Itaú e Bradesco, né, elas têm um custo de mudança muito alto. As pessoas que fizeram essa mudança, né, que têm receita para gerar com os bancos, fizeram isso para a XP. Então a gente viu esse movimento começar em 2014, 2015, e a XP sim ofereceu algum risco para os bancos, e é o que aconteceu, o Itaú foi lá e tomou a XP. Então a XP era um risco, a XP é rentável, a XP foca no cliente de média e alta renda que gera valor. Então ela sim era um risco para os bancos, né? Os bancos se posicionaram muito bem, o Itaú foi lá e comprou a XP e tirou esse cara do mercado. Então não vejo o Banco Inter como um risco para os bancos tradicionais, é algo disruptivo. Então a gente falou em suma de um case que o foco é crescimento sem ser rentável. Tá? Do que isso depende? Puramente de dinheiro. É um case que depende de investidor ficar injetando dinheiro para esse cara crescer sem ser rentável, para ficar gigantesco e lá na frente decidir como vão ganhar dinheiro. Um claro case de venture capital. Né? E isso é uma estratégia que eu não gosto muito, mas algo aconteceu essa semana. Né? O SoftBank fez um aporte de R$1 bilhão no Banco Inter. Quem é o SoftBank? SoftBank é a terceira maior companhia do Japão, né? Uma empresa focada em uma empresa focada em tecnologia e internet. Então lá fora ela é dona da Yahoo, Japão, do Uber, da WeWork. Então ela é focada nesse segmento. É um dos maiores fundos que existe também nesse mercado. O SoftBank, né, em 2016, lançou um fundo de Venture Capital, que investe em startups e empresas, fintechs, disruptivas, que usam tecnologia para crescer e ser diferente do mundo tradicional. O fundo que eles criaram foi um fundo de $100 bilhões, dos quais eles investiram na Uber e na WeWork. Então, assim, foram grandes cases que eles tiveram. No último mês, eles lançaram o segundo fundo, né? Então, o primeiro fundo chamava Vision Fund, eles lançaram agora o Vision Fund 2. A ideia é ter $108 bilhões para aportar em novos investimentos. E por trás, quem eles têm? Eles têm Microsoft, a Apple e a Foxconn, ou seja, gigantes com muito, muito dinheiro. Se a gente estava falando do Banco Inter, que é um case de crescimento sem ser rentável e que ele depende muito de dinheiro, agora ele tem um aliado gigantesco, sem dúvida. Acho que o maior aliado que ele poderia ter nesse mercado de Venture Capital é o SoftBank e ele conseguiu esse cara. Então, minha visão é o seguinte, muita gente me pergunta, eu gosto, não gosto? Eu, sinceramente, como case de investimento, né, como negócio, eu não gosto, eu não tenho nenhuma das minhas recomendações, por uma questão de estilo, método de investimento. Eu não gosto de investir nesse estilo de empresas focadas muito no case Venture Capital. Tá? Meu case é outro, eu vejo outras ideias de investimentos. Mas o que eu acho que vai acontecer com o papel? O papel vai continuar subindo, com certeza. A gente viu o papel aí subindo fortemente em função da entrada do SoftBank e isso é algo que muda o jogo drasticamente. A gente tem um cara aí que está posicionado nesse mercado digital, vai crescer, com certeza sem ser rentável, na minha visão, mas vai continuar crescendo e tem muito dinheiro por trás. Então, essa é um pouco da minha visão, né? Muita gente fala do Banco Inter, mas pouca gente fala exatamente do que é o case, né? Porque quando você entra num banco, num banco tradicional, quando você entra numa Petro, numa empresa de varejo, você sabe exatamente qual o case que você está comprando. E Banco Inter, muita gente fala, né? Tomou uma proporção gigantesca, mas ninguém fala o que é. É uma empresa
de crescimento, né, de crescimento exponencial no mercado novo, que não é rentável, e não sabemos se ele vai ser rentável ou não. Então esse é um ponto importante. Mas se for, pode ser um banco gigantesco, né? Pode ser uma empresa de 100 bi, não 10 bi. Entretanto, o valor que ela tem na operação de crédito não reflete 5, 10% do valuation atual. Então, se não der certo, ele vale praticamente 10% do valor atual. Esse é o grande case do Banco Inter, né? Um case de Venture Capital. Então, minha opinião aqui sobre o case, né? Um case que com certeza vai continuar subindo em função dessas mudanças, né? E dessa estratégia que ela está usando. Mas é um case que eu acabei ficando fora por questão de metodologia de investimento. Tá certo, pessoal? Bom, se você não deu um like, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.